Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre a inflação brasileira e aqui eu já adianto, os preços devem continuar elevados. O custo de insumos e materiais básicos voltou a subir no Brasil. E isso é uma má notícia não só para o produtor, mas também para o consumidor. Geralmente, o aumento de preços para os empresários tende a ser repassado para os consumidores num período curto de tempo. Então, as pressões inflacionárias sofridas pelos produtores podem acabar antecipando o aumento de preços para o cliente final. Agora, com essa alta de preços ao produtor, qual será a perspectiva para a inflação brasileira? Nessa edição, a gente responde essa pergunta e também falamos sobre os números do comércio e do varejo no Brasil, falamos sobre os novos sinais de corte de juros nos Estados Unidos e, na última etapa do episódio, falamos sobre o Reino Unido, onde a economia vai bem e a inflação está esfriando. Eu sou a Thaís Andréa. E eu sou a Bianca Alvarenga, e hoje é 19 de agosto de 2024. Vamos lá? O Índice Geral de Preços, o IGP-10, voltou a subir. E aqui vale dar um passo atrás e explicar. O IGP é um índice da Fundação Getúlio Vargas que calcula a variação de preços no atacado, preços ao consumidor e preços na construção civil. Em 12 meses, o IGP-10, que considera o intervalo entre os dias 11 e 10 do mês seguinte, esse índice registra alta de 4,3%. Só que, até pouco tempo atrás, a inflação medida por esse índice estava bem diferente. Entre abril de 2023 e maio de 2024, os preços ao produtor mostravam uma deflação relevante. O recuo do índice chegou a atingir quase 8%. Então, nesse período, os custos de insumos e produtos básicos ficaram menores. Como a gente explicou lá na edição 69, de julho do ano passado, o movimento de deflação dos preços no atacado foi, em boa parte, um retrato da reorganização das cadeias de produção após a pandemia de Covid-19. A distribuição de vacinas e o fim das medidas que restringiam a produção e circulação de mercadorias fez com que os preços que tinham disparado durante a emergência sanitária recuassem a um patamar mais próximo da normalidade. E aí, durante esse período, o alívio nos insumos e outros produtos básicos colaborou para uma desaceleração dos índices de inflação ao consumidor, como o IPCA. Na prática, quando a gente fala em preços no atacado, estamos falando de itens que impactam os custos do produtor, como grãos, componentes industriais e derivados de petróleo. Como era esperado, a queda de custo dessas matérias-primas foi repassada para os produtos que são comercializados para os consumidores. Agora, com o IGP voltando a subir, esse alívio está deixando de existir. É esperado que esses insumos mais caros voltem a pressionar os custos das fábricas. Ou seja, o que ficou mais barato por um tempo pode, a partir de agora, voltar a ficar mais caro. E olha, não deve levar muito tempo para o consumidor notar a mudança. A gente estima que a inflação ao produtor demore cerca de 3 meses para impactar os índices de preços ao consumidor. Então, uma vez que o ponto de virada do IGP aconteceu em junho, os custos mais elevados já começam a aparecer. Para o IPCA, que é o principal indicador que acompanha o custo de vida dos brasileiros, esse é um fator que importa bastante. Os alimentos e bens industriais, os grupos que são mais diretamente impactados pela variação de preços no atacado, eles representam juntos 40% do IPCA. Tanto é que, quando os preços do atacado desaceleraram até o campo da deflação, o IPCA teve um período de alívio. Em setembro de 2023, o indicador acumulava alta de 5,2% em 12 meses, mas aí ele desacelerou para 3,7% em abril de 2024. Desde então, a inflação ao consumidor voltou a acelerar. Nos 12 meses até julho, o IPCA registra uma alta de 4,5% e está no limite de tolerância da meta de inflação. A gente acredita que o IPCA vai terminar 2024 em 4,7% e para 2025 não há um sossego em vista por enquanto. A inflação deve encerrar o ano em 5%. Na nossa visão, o índice de preços ao consumidor deve continuar acelerando, não só pela influência do aumento da inflação no atacado, mas também pela inflação de serviços, que deve permanecer elevada e representa 35% do IPCA. A Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil no time de economia do C6 Bank, explica por que existe uma perspectiva de encarecimento dos preços de serviços. Bom, eu acho que quem está ouvindo a gente já deve ter percebido que os custos de hotéis, dentistas, médicos, academias e outros serviços estão subindo. Por que isso está acontecendo, Cláudia?
Thaís, de fato, a inflação de serviços está acima da média da inflação geral, medida pelo IPCA. Quando a gente olha só para os preços de serviços, o resultado é uma inflação que está persistindo em um patamar elevado, teimando ali em torno de 5%. Para entender por que isso está acontecendo, é importante falar da dinâmica de crescimento da economia. O Brasil tem hoje um desemprego perto da mínima histórica e o PIB está avançando em um bom ritmo. Ver a economia crescendo e ter mais gente empregada no país é uma ótima notícia. O ponto aqui é: será que essa tendência é sustentável? Se a economia aquecer demais, e há sinais de que isso possa estar acontecendo, os salários podem subir mais rápido que a produtividade, e isso pode causar um aumento na inflação. O que eu quero dizer é que, para essa boa tendência ser mantida ao longo do tempo, é indispensável a gente ver ganhos de produtividade na economia. E ainda não há sinais claros de que isso esteja acontecendo. E para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, Cláudia, explica por que a economia do país aquecida pode representar custos maiores para o setor de serviços. Vamos lá, vamos pegar como exemplo um insumo da indústria, como ferro, soja ou petróleo. Se faltam esses produtos no Brasil, ou se eles ficam muito caros por aqui, os empresários podem importá-los do exterior. Nos serviços, isso é mais difícil. São poucos os serviços que você consegue trazer de fora. Além disso, o impacto de um mercado de trabalho mais aquecido tende a ser maior nesse setor. Imagina que, ao contrário da indústria, que tem custos diluídos entre a folha de pagamento, preço dos insumos e gastos com máquinas, nos serviços, o custo da mão de obra do profissional que presta aquele trabalho é o principal componente. É só pensar no cabeleireiro, no dentista, no garçom do restaurante, enfim. Como os preços dos serviços representam mais de um terço do IPCA, o impacto do aumento desses preços para o índice geral é grande. Foi essa, aliás, a principal razão para a inflação ao consumidor ter ficado acima da meta nos últimos meses. Como eu falei aqui no começo, a inflação de serviços está rodando bem acima do IPCA. A questão é que antes, os preços no atacado estavam compensando essa pressão que os serviços exercem sobre o IPCA. Agora, como a gente falou, esse fator de alívio se esgotou. Então, podemos sim esperar uma inflação mais elevada nos próximos meses. Agora a gente vai falar sobre o PIB. E olha, a julgar pelos dados divulgados na última semana, a economia brasileira teve sim um ritmo bom de crescimento no segundo trimestre do ano. A pesquisa mensal de comércio de junho mostrou um crescimento de 0,4% do varejo, enquanto o volume de serviços apresentou alta de 1,7% no mesmo mês, de acordo com os dados da pesquisa mensal de serviços do IBGE. Agora, com a divulgação dos últimos dados de serviços, comércio e indústria, já é possível montar um quebra-cabeças da atividade econômica no segundo trimestre. E a figura é positiva. De modo geral, a economia brasileira manteve o fôlego nesse período. O bom resultado veio apesar das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul no segundo trimestre. Parte dos efeitos negativos sobre a economia gaúcha já se dissipou, mas outra parte segue em recuperação, como o setor de serviços, que ainda registrou queda em junho. A gente acredita que o PIB brasileiro tenha avançado 1,2% no segundo trimestre, uma taxa de crescimento considerada forte. Já para a segunda metade do ano, esperamos uma desaceleração da economia como um todo, já que o impulso dos gastos públicos tende a perder força. Boa parte dos estímulos fiscais ficaram concentrados no início do ano, como o efeito do pagamento de precatórios e o reajuste do salário mínimo. No saldo entre um primeiro semestre forte e um segundo semestre mais fraco, a gente acredita que o PIB vai crescer 2,5% em 2024. Agora a gente vai para os Estados Unidos. A inflação americana subiu 0,2% em julho, um número em linha com o esperado por analistas de mercado. O quadro reforça a percepção de que os preços seguem desacelerando gradualmente por lá. Em 12 meses, o núcleo do índice de preços ao consumidor, que é o CPI, esse índice recuou de 3,3% para 3,2%. Parece pouco, mas a boa notícia é que o CPI continua apresentando melhora na composição, com menor crescimento dos preços de serviços e queda contínua na inflação de bens. Esse é mais um sinal de que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, deve iniciar o corte de juros em breve. Depois de longos meses de incerteza, a flexibilização monetária nos Estados Unidos parece bastante próxima. A gente acredita que a desaceleração da inflação e os dados mais fracos de emprego abrem espaço para o ciclo de corte de juros começar já na próxima reunião do Fed, em setembro.
Inclusive, se você quiser entender mais sobre esses dados de emprego nos Estados Unidos, que a gente acabou de citar, você pode voltar um episódio aqui no podcast e ouvir o de número 122. Agora a gente fala sobre a economia britânica, que demorou a engatar uma recuperação depois da pandemia de Covid-19, mas os números recentes mostram que os países do Reino Unido estão em uma condição melhor do que boa parte dos vizinhos europeus. O PIB do Reino Unido cresceu 0,6% no segundo trimestre de 2024, um número que reforça a tendência de melhora da economia da região. Por outro lado, a composição do PIB desapontou as expectativas que previam um aumento da demanda privada. O que impulsionou o resultado da atividade no trimestre foram os gastos maiores do governo. Já o consumo das famílias e os investimentos desaceleraram no período. Ainda assim, a economia britânica cresceu mais do que seus pares europeus no segundo trimestre. A Alemanha apresentou retração, enquanto França e Itália tiveram um crescimento moderado. Outro indicador que tem apresentado uma melhora gradual é a inflação. O índice de preços ao consumidor, o CPI, esse índice registrou deflação de 0,2% em julho. No acumulado em 12 meses, o núcleo do CPI diminuiu de 3,5% para 3,3%. E dada essa melhora da inflação, a gente acredita que o Banco da Inglaterra deve continuar reduzindo a taxa de juros de forma gradual. Hora da nossa agenda, e eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, o Banco Central Americano divulga a ata da reunião de decisão de política monetária de julho. Vale lembrar que nessa reunião o Fed manteve os juros estacionados, mas deixou a porta aberta para um possível corte em setembro. Na quinta-feira, a gente vai saber o resultado dos índices gerentes de compras, o PMI, do mês de agosto dos Estados Unidos, da zona do euro e do Reino Unido. A gente acredita que a atividade econômica americana segue firme, enquanto na zona do euro a economia pode continuar mostrando sinais de enfraquecimento. E de quinta-feira até sábado vai acontecer a Conferência Anual de Bancos Centrais em Jackson Hole, nos Estados Unidos. Um dos discursos mais aguardados, claro, é o do presidente do Fed, do Jerome Powell. Investidores buscam por pistas sobre os próximos passos da autoridade monetária. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Eu reforço o pedido de sempre. Se você está nos ouvindo e quer compartilhar com a gente o que achou, é só escrever na nossa caixa de perguntas, que fica logo abaixo da descrição do episódio no Spotify ou ali no campo de comentários do YouTube. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som e locução de hoje ficou comigo, Thaís Andréa. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais com a Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!